Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre como funciona, como é o procedimento de um tribunal do júri, conhecido também como júri popular. Ele é um procedimento que está lá na nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38, beleza? Inciso 38 da nossa Constituição, que tem como finalidade julgar justamente aquelas pessoas que cometem crimes dolosos contra a vida. E o tribunal do júri, ele é formado por um juiz presidente e o plenário formado por 25 jurados. Esses jurados devem ser cidadãos leigos e serão sorteados 7 desses 25 que irão compor ali o conselho de sentença. Esses 7 que compõem o conselho de sentença, eles vão ser responsáveis, terão essa responsabilidade de ou condenar ou absolver o réu, ou seja, ele é quem vai ser o juiz naquele momento. O juiz presidente, esse aqui, juiz presidente, ele está ali basicamente para administrar toda a situação. E o conselho de sentença, formado pelos 7 cidadãos escolhidos, sorteados, na verdade, terão essa responsabilidade de julgar o réu e dar essa decisão final. Isso aqui foi um resumozinho básico, mas como funciona o tribunal do júri? Eu vou tirar aqui essa tajazinha. O tribunal do júri, pessoal, é uma decisão em que é tomada exclusivamente ou efetivamente pelo povo, de acordo com as suas consciências e o senso de justiça. Ou seja, essas pessoas que estão ali compondo o conselho de sentença, elas não têm, digamos assim, pelo menos não é para ter aquela obrigação de possuir conhecimentos jurídicos, conhecimento do ordenamento jurídico, da Constituição. Elas estão ali para julgar de acordo com as suas consciências e o seu bom senso, o seu senso de justiça. É completamente oposto ao que ocorre em um processo penal, no qual o juiz é responsável pela decisão. E esse juiz, ele não vai tomar essa decisão num processo comum com base na sua consciência e no seu senso de justiça. Ele vai se basear nas leis e no ordenamento jurídico como um todo para tomar essa decisão. E eu já falei que o julgamento no tribunal do júri é para aquelas pessoas que cometem crimes dolosos contra a vida. E em nosso Código Penal, em nosso dispositivo penal, existem 5 crimes que podem ser julgados por tal procedimento, que é o crime de homicídio, lá no artigo 121, o crime de indução, instigação ou auxílio ao suicídio, artigo 122, o crime de infanticídio, artigo 123, o aborto, nesse caso aqui vai independer do tipo de aborto, e também os crimes conexos, beleza? E seguindo um pouquinho adiante, a gente vai agora para o procedimento em si do tribunal do júri. Esse procedimento de julgamento através do júri popular, ele é realizado mediante 2 fases. A primeira fase é a do juízo de acusação, ou seja, o principal objetivo é identificar se o crime deve ou não ser julgado pelo tribunal do júri. Então, vai ser uma primeira análise para saber se vai ou não ter esse júri popular. E esse momento ele é iniciado com o oferecimento da denúncia ou da queixa, finalizando com a sentença de pronúncia, impronúncia, desqualificação ou absolvição sumária do réu. Em breve eu posso trazer um conteúdo a mais sobre essa questão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária. Eu acho que vai ser bem relevante aí para os nossos estudos, beleza? E antes da gente continuar com os procedimentos, do Tribunal do Júri, eu peço que você se inscreva no canal e deixe um gostei para que esse vídeo ele possa alcançar cada vez mais pessoas aí que estão com a mesma dúvida que você que clicou nesse vídeo, beleza? Então vamos aqui continuar um pouquinho sobre o procedimento, A segunda fase, a primeira já foi entendido, é aquele juízo de acusação. E em sequência a gente tem o juízo da causa, ou seja, é a fase de julgamento propriamente dita do tribunal do júri. O início desse juízo da causa se dá com a finalização do juiz de acusação, que acaba pela pronúncia do réu, e finaliza com a sentença do juiz presidente no júri popular. Eu já falei um pouquinho sobre a composição, como funciona essa composição do tribunal do júri, mas é importante a gente estudar um pouquinho mais a fundo. O tribunal ele é composto, como dito, pelo juiz presidente e por 25 jurados. Esses 25 jurados vão ser sorteados e vão compor o conselho de sentença com 7 desses jurados. E eles possuirão, como dito, a responsabilidade de condenar ou absolver o acusado. Então, o cidadão que compõe o conselho de sentença, ele estará ali sobre juramento e a decisão é de acordo com a sua consciência e não com base na lei, como eu também já disse, mas é importante a gente estar revisando, beleza? Isso aqui não é à toa, essa questão de utilizar, de julgar com a sua
sua consciência. Esse meio no qual ele vai se utilizar é o próprio juramento dele, né, de examinar a causa com total imparcialidade e decidir com a sua consciência e justiça. Então, o próprio juramento deles é com base em utilizar a sua imparcialidade e utilizar a sua consciência e senso de justiça para acusar ou absolver o réu. Entendido o procedimento, entendido como é a composição de um tribunal do júri, vamos entender como funciona. O conselho de sentença, ele irá responder quesitos, ou seja, são perguntas que o juiz presidente ele vai fazer aos jurados sobre os fatos do crime e circunstâncias essenciais para aquele caso em concreto. Um possível legítima defesa, ou então uma possível agravante, ou então atenuante, enfim. Os jurados eles vão decidir sobre a matéria de fato, se houve ou não o crime e se o acusado deverá ser absolvido. Então note que o conselho de sentença ele vai responder sobre a materialidade do crime, ou seja, se ele ocorreu ou não. Sobre a autoria, ele vai responder os quesitos sobre a autoria, se foi aquele réu, aquele acusado que cometeu o crime que ali está sendo imputado e se o acusado ele deve ser absolvido, assim como possíveis causas de diminuição da pena e atenuantes e causas de aumento de pena, qualificador, dentre outros quesitos que vai aí depender do caso em concreto, para a gente ter uma noção maior sobre quais os quesitos que os jurados irão responder. E dando sequência aqui a essa linha de raciocínio, a gente já entendeu a composição, já entendemos o procedimento, como funcionam os quesitos, né? E a gente nota que o juiz presidente ele vai ter realmente esse papel de administrar toda aquela sessão de júri. Ele vai de fato presidir, ou seja, ele vai exercer várias funções, mas uma delas é justamente essa de presidir a sessão, para que tudo ocorra de forma mais pacífica e sem interferências inapropriadas na atuação das partes, seja de acusação ou seja de defesa. Aí antes da votação dos quesitos, é a função do próprio juiz explicar ao conselho de sentença o significado de cada uma daqueles quesitos, a absolvição, a autoria, a materialidade e de tirar possíveis dúvidas, né? Esclarecer determinados pontos que os jurados possam eventualmente ter. E após os jurados decidirem sobre os quesitos, o juiz vai proferir a sentença declarando o réu ou inocente ou culpado com base na vontade do conselho de sentença, aplicando ali a lei cabível ao caso. E pessoal, todo esse conteúdo que eu acabei de expor está presente lá no nosso blog, destrinchandodireito.com. Eu vou deixar disponível aí no primeiro link da descrição, caso você queira fazer uma leitura mais detalhada, mais calma e, claro, acessar os outros artigos que nós temos por lá, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo e valeu!